Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu gostaria de falar de um assunto muito interessante, eu acho que um dos mais interessantes até então, que é sobre Deus. Como a gente pode perceber Deus? Qual o pensamento de Deus? E é muito fácil, quando a gente analisa o pensamento de Deus, a gente descobre na verdade o que é Deus. Vamos lá. A gente começa a se questionar. O que é Deus? Aí é muito complicado. Agora vamos para uma outra pergunta, que aí a gente consegue elucidar o mistério, né? No caso. A pergunta do e se eu fosse Deus, o que eu faria? Ora, se eu fosse Deus, aí vai, por exemplo, uma pessoa vai falar assim, se eu fosse Deus, eu iria ajudar a milhares de pessoas. Outra pessoa vai falar, se eu fosse Deus, eu ia querer ter tudo à minha disposição. O outro, se eu fosse Deus, eu não ia fazer nada, eu ia deixar como tá, entendeu? Cada um tem um livre-arbítrio. Ou outras pessoas, se eu fosse Deus, eu ia salvar todas as pessoas do mundo que estão passando fome e tudo mais. Aí que tá. Tem pessoas assim nesse mundo. Tem pessoas com o intuito de querer salvar as outras da fome. Tem outras pessoas que realmente estão conquistando riquezas e estão conseguindo dar vazão a seus desejos. Tem outras pessoas que realmente estão deixando a vida fluir e assim por diante. Ou seja, Deus, a grande energia, a grande fonte, ela se manifesta por todas as formas. Por exemplo, num pássaro voando, é Deus se manifestando naquela liberdade de voar. Se você fosse Deus, o que você iria fazer? Você, sendo uma pessoa só, você não conseguiria fazer tudo o que poderia ser feito nesse universo maravilhoso, concorda? Por exemplo, eu não posso estar aqui falando com vocês e pulando de paraquedas ao mesmo tempo e pintando uma obra de arte ao mesmo tempo. Mas, se tivesse 3 pessoas iguais a mim, eu poderia deslocar uma pessoa para pular de paraquedas, a outra para pintar uma obra de arte, enquanto a terceira estaria aqui. E o que Deus fez? Fez um universo maravilhoso que pode experienciar todas essas dádivas, né? Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele está no pássaro voando, sentindo aquele frescor lá do vento, naquela pessoa pulando de paraquedas, de asa delta, quanto ele está no artista lá, terminando a sua obra de arte, num cantor, cantando para 200 mil pessoas. Ele pode estar também naquela pessoa que está enfrentando alguma dificuldade, mas está lutando. Tudo isso é experiência divina. Você não queria estar numa experiência como se fosse um grande... O universo fosse um grande teatro, né? Que você pudesse representar. Deus está em todos os lugares. Ou seja, por isso é que nós somos deuses. Pois nós somos a extensão divina. Deus está vivendo por você também. Deus está vivendo na sua vida. Por quê? Porque você também é Deus. Não porque tem uma pessoa lá em cima, ou lá embaixo, ou aqui do lado, ou na natureza. Ah, Deus é a natureza. É muito vago. Ah, Deus é a natureza. Deus está em todos os lugares. Por que está em todo lugar? Porque você é Deus também. Porque o outro também é Deus. Todos somos deuses. É isso que a religião não quer abrir os olhos para vocês. Por quê? Porque se ela revelar isso, ela perde o emprego dela, né? Ou seja, perde tudo, né? Se você é Deus, para que você vai precisar ir na igreja, né? Por isso que a gente tem que se conscientizar disso. Nós somos deuses. O outro também é Deus. A energia divina também está em todas as partes, mas principalmente você se atentar para o seu próprio poder. Por quê? Porque Deus está se materializando por você também. Você é uma extensão divina. Quando você está conseguindo alguma coisa, é Deus conseguindo alguma coisa. Por isso que a gente não pode se culpar. A culpa é a pretensão de eu deveria ter feito. Não. Você fez no momento que você achava adequado, que achava correto. Se você achou que errou, você vai ter todas as chances de, daqui para frente, acertar. O orgulho da mesma forma. O orgulho é o orgulho junto com a vaidade, né? Que é aquela questão de eu me importar com o outro. Por que você vai se importar com o outro? Se você fosse Deus, você se importaria com o outro? O Deus é Deus. Deus está aí. E você é Deus também.
Se você assumir aquilo que você é, a sua divindade, você vai conseguir coisas maravilhosas. Pense nisso, sempre lide com o pensamento de Deus. Ou seja, se existe um Deus, Deus ia querer experimentar tudo. Deus ia querer ser a criança ao idoso, querer ter a sabedoria do idoso e a juventude da criança, a espontaneidade da criança, o frescor do adolescente, a maturidade de um adulto, né? Tudo é Deus. Nós somos Deus, mas nós temos que nos conscientizar disso. Mas a gente vai conseguir. Aos poucos as pessoas já estão abrindo a consciência de que não é um Deus lá em cima. Sim, existe um Deus lá em cima, aqui embaixo, em tudo, em todos os lugares. Porque você também é Deus. Só você não tem a consciência disso. Mas você também é Deus. Jesus Cristo foi um dos primeiros a se assumir em Deus. Ele veio e se declarou Deus. Mas ele falou, o que eu faço, todos também podem fazer. Basta ter fé. Ou seja, ele se declarou, ele era e acabou. Eu vou fazer um próximo vídeo sobre o poder da declaração. Mas é basicamente isso. Ou seja, vamos pensar com o pensamento de Deus, porque você também é Deus. Não caia nessa esparrela de um Deus lá em cima, de Deus que julga. Não, Deus é você. Deus está vivendo a vida por você também. Por isso que a gente nasceu para o sucesso, nasceu para progredir. Porque Deus quer o nosso progresso, porque a gente é Deus. Nós somos também deuses, junto com todas as pessoas, somos deuses também. E existe a fonte de toda energia do universo, que nós somos um receptáculo dessa fonte também. Ou seja, nós somos deuses também. E a união de todos esses seres, de toda essa energia, é que seria chamado desse Deus monoteísta, que as pessoas chamam de Deus, né? Que colocaram uma figura masculina, outras filosofias pagãs colocavam uma figura feminina, né? Deus, a deusa mãe, a natureza, né? No caso, né? Ou seja, isso a gente não vai entrar a fundo agora. O importante é que Deus é a fonte e você é Deus também, não está embaixo, não. Porque a gente pensa assim, Deus está lá em cima e eu estou aqui embaixo, né? Eu sou pequeno e sem valor. Não, você é Deus, porque Deus está vivendo a sua vida. Você é Deus, entendeu? Você está junto com todas as divindades do universo, porque você tem a importância do universo. Porque Deus está se materializando na sua vida, como está se materializando na vida de um presidente da república, na vida de um esquiador, na vida de um aventureiro, de um escritor. Ele está se materializando. Você não gostaria de experimentar várias situações? É isso que Deus faz. Ele experimenta tudo. Ele faz tudo. Experimenta o bem e o mal. Por isso que é o livre-arbítrio. Para experimentar, para ter o senso, isso é bom, isso não é. Sabe? Mas para isso a gente tem que se jogar no mundo. Para isso que Deus nos fez. Para a gente experimentar. A gente está aqui para Ele e para a gente, porque a gente é Ele. Nós somos um só. É isso que a gente tem que entender. Vamos parar de colocar poder num Deus lá em cima e colocar um poder em nós mesmos. Se existe um Deus, ele está no nosso subconsciente. Ou seja, ele ainda está um pouco escondido. Mas se a gente tornar esse Deus consciente, a gente vai poder realizar todos os milagres que a gente quiser na nossa vida. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.